A Renault do Brasil, de maneira inédita no mercado, decidiu voltar sua atenção para o meio ambiente. Muito se fala a respeito da poluição gerada pelos automóveis. Mas você sabia que com pequenas atitudes é possível dirigir de maneira que prejudique menos a natureza? Eu sou o Denis Girani, piloto e instrutor da Escola de Pilotagem Roberto Manzini, que é responsável pela carreira de sucesso de vários pilotos brasileiros. Mas hoje, o meu compromisso com vocês não é nas pistas, e sim nas ruas. Você vai conhecer o que chamamos de ecocondução. Para a Renault, a ecocondução depende essencialmente de dois importantes itens: o menor consumo de combustível e, portanto, a menor emissão de poluentes, e o cuidado com a manutenção do veículo. Mas o que você ganha sendo um ecocondutor? A economia gerada por uma condução mais eficiente é importante não só para o seu bolso, como também para o meio ambiente. Ou seja, economia de combustível, economia de dinheiro, economia na emissão de poluentes. Além disso, um dirigir mais consciente resulta em mais segurança na rodagem. Estudos mostram que a ecocondução pode gerar até 25% de economia para o proprietário do veículo. Por isso, agora você vai aprender comigo na prática. Vamos lá? A primeira regra da ecocondução é saber quando se deve trocar as marchas. O objetivo é sempre estar em alta rotação, acelerando de forma progressiva, utilizando-se da faixa de torque do motor. Outra coisa bastante importante é em relação às rotações do motor. O ideal é que você faça a primeira troca de marcha a 3.000 giros e o restante a 3.200. Para quem não está acostumado, é bastante simples, basta ficar de olho no conta-giros. Dessa maneira, estamos fazendo o carro render mais com menos combustível. A segunda regra básica da ecocondução é a antecipação. Quando estamos no trânsito, sempre temos que enfrentar diversos obstáculos. Um carro que dá seta e entra na sua frente, um pedestre que atravessa a rua, um semáforo que muda de cor. O ideal é que você sempre saiba antecipadamente que ação fazer. A primeira dica é sempre tentar usar o mínimo possível o freio. Obviamente, utilizá-lo no caso de uma emergência, mas quando utilizamos o pedal de freio, estamos parando a energia cinética, ou seja, despendendo mais energia e usando mais os recursos do carro. Se você está dirigindo navio e o semáforo fica amarelo, indicando atenção, o ideal é que você tire o pé do acelerador, deixando o veículo perder a velocidade até parar. Também é possível fazer com que a inclinação da pista ajude o trabalho do motor. No caso de uma descida, para manter a velocidade do veículo, o ideal é que se tire o pé do acelerador, o carro continuará em movimento por conta da descida e você estará poupando combustível. Mas lembre-se, tire o pé do acelerador apenas com o carro engrenado. Para a sua segurança, nunca utilize o mau hábito da banguela. O terceiro ponto da ecocondução é muito importante: limitar a velocidade. Está comprovado que em uma estrada, se andarmos no limite de 120 km por hora ao invés de 130, vamos poupar 10% de combustível, emitiremos menos poluentes e gastaremos apenas 4 minutos a mais para percorrer 100 km. Ou seja, o que vale mais a pena? Chegar 4 minutos mais tarde ou poupar 10% de combustível? Outra dica importante é a seguinte: se você vai ficar parado mais de 30 segundos, o aconselhável é que você desligue o carro. Isso porque o gasto energético de dar uma partida é o equivalente ao motor ligado a 4 segundos. Então, se vai ficar parado por tempo indeterminado, desligue o carro. Agora vamos falar da segunda parte fundamental da ecocondução: a manutenção do seu veículo. Você sabia que 40% dos motoristas deixam seus veículos com os pneus descalibrados? Esse descuido faz com que você gaste 2% a mais de combustível. Por isso, o recomendável é que se cheque a pressão dos pneus a cada 2 meses. No manual de instruções do veículo, há o número indicado da pressão. O certo é sempre encher o pneu com o máximo indicado. Deixando os pneus na pressão certa, você terá mais rendimento do veículo, gastará menos combustível e ainda economizará os pneus, aumentando sua vida útil. Outro ponto importante é o porta-malas e o rack. No caso dos veículos que possuem rack para transportar bagagens, o ideal é que eles sejam retirados quando não estão sendo usados. Ou seja, use para viajar e depois retire e guarde, já que eles aumentam a resistência do veículo em relação ao ar,
o que pode aumentar o consumo em até 15%. No caso de modelos como o Stepway, em que o rack foi concebido de fábrica, as barras foram desenvolvidas de uma forma que mantém a aerodinâmica. Portanto, elas podem ficar no veículo o tempo todo. Em relação ao porta-malas, é preciso ter atenção. Um dos inimigos da ecocondução é a massa e o peso. Para que você tenha uma ideia, 50 kg de bagagem pode aumentar em até 2% o consumo. O último conselho sobre manutenção é sobre o ar-condicionado. O ideal é que você utilize o ar-condicionado apenas quando necessário e em dias de muito calor e no modo automático. O uso do ar-condicionado pode aumentar em até 15% o consumo de combustível. Outro conselho é evitar o uso do veículo em distâncias menores do que 2 km. Além de ser muito bom para a saúde fazer uma caminhada, com o motor frio, o catalisador precisa de 2 km para um correto funcionamento. Por último, não se esqueça do fundamental. Se vai dirigir, use o cinto de segurança, respeite as leis de trânsito, não consuma álcool nem use o celular ao volante. Espero que sigam nossos conselhos e divulguem essa ideia da Renault sobre ecocondução, para assim formarmos mais ecocondutores, preservando o seu bolso e o meio ambiente. Até a próxima!